Boa tarde. Dando sequência à nossa rodada de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Manaus, vamos conversar hoje com o Luiz Navarro, do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Boa tarde, candidato. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores da Band. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez para podermos apresentar e falar de nossas propostas. Candidato, chegamos à reta final dessa campanha, dentro dessas eleições. Como é que o senhor avalia o atual cenário político e o comportamento do eleitorado mudou nessas eleições em relação a outros pleitos? Eu acredito que o eleitorado está mais consciente e essa consciência veio de sofrimentos efetivos de não ver serem cumpridas promessas de campanha de candidatos anteriores. Eu acredito que o eleitor vai votar com mais cautela, com mais consciência para poder ter verdadeiramente um candidato que trabalhe efetivamente em benefício da população. Falando em propostas de governo, o senhor fala bastante em conselhos populares, é uma marca do seu partido. E como é que funcionaria o Conselho Popular da Cultura para impulsionar a cultura aqui no município? Ora, é lógico que nós vamos buscar conselheiros dentre escritores, poetas, professores, doutores, para formar o Conselho de Cultura. Pessoas da nossa sociedade que convivem dentro de uma comunidade e que esta comunidade o reconhece como capaz de ser um dos conselheiros eleito pela comunidade. Não haverá a menor dificuldade em identificar essas pessoas. E, no caso, essa eleição quem votaria seria a própria população? Sim, olha, a prefeitura é cheia de conselhos, mas nenhum funciona com exceção do conselho tutelar. Este que é eleito pela população é obrigado, embora já existam algumas contaminações políticas dentro do processo de eleição, mas ainda assim o conselho tutelar responde com uma certa qualidade de serviço prestado à população. Eles realmente usam de seu tempo para beneficiar essa população que o elegeu. E eu não tenho a menor dúvida que os conselhos populares do Partido Comunista Brasileiro darão uma resposta muito melhor ainda à população, porque estes conselhos irão frear decisivamente a corrupção. Candidato, o plano diretor das cidades é visto como uma cartilha importantíssima para colocar regras ao crescimento das cidades e também ordem no dia a dia das cidades. Muito se fala que o plano diretor não é respeitado aqui em Manaus e ainda, mesmo tem alguns pontos falhos, quer dizer, precisa de alterações. Como é que o senhor vê essa questão do plano diretor na sua gestão? A falha do plano diretor, que está aí na Câmara e que não anda, é exatamente que ele não tem identificação com as necessidades da população. Um plano diretor tem que ser discutido com a população, tem que ser elaborado baseado nas necessidades que nós temos no dia a dia. Não um plano colocado de cima para baixo para que todos engulam um plano que não atende às necessidades da população. Um plano diretor verdadeiro, ele tem que ser discutido a partir das comunidades, a partir da sociedade, para que se faça verdadeiramente um plano diretor. Esse plano diretor que aí está na prefeitura, ele não vai atender às necessidades da população.
Se chegarmos à Prefeitura Municipal de Manaus, nós vamos colocar um plano diretor, de fato, em discussão com a população, para que esse plano atendam todas as necessidades da população. A habitação. No caso, a estimativa de que Manaus tem um déficit habitacional hoje de 90 mil moradias. Como é que o senhor pensa em resolver esse problema? Nós sabemos que existe uma Secretaria Municipal de Habitação na Prefeitura Municipal de Manaus. Uma Secretaria Municipal de Habitação que eu não vejo construir nada, a não ser que essas construções existem e elas sejam repassadas sem conhecimento do público. E existe uma Secretaria de Habitação Estadual, né? Resta saber se estas duas secretarias não estão conflitando, se a Secretaria Municipal de Habitação vai de fato partir para a construção de unidades necessárias para a população. No nosso modo de ver, seria bem útil a Secretaria de Habitação, por quê? Porque nós assistimos e temos conhecimento que existem grandes áreas de terras em Manaus nas mãos de grileiros que se apossam dessas terras, às vezes até com a conivência de alguns gestores, né, para especularem, para depois venderem esta terra, talvez até dividindo, fazendo a partilha da venda dessas terras. Nós, ao chegarmos à prefeitura, nós vamos fazer um levantamento das áreas periféricas, das grandes áreas, de pessoas que se dizem donos dessas áreas, que não pagam um centavo ao erário municipal, tá? Se locupletam de uma terra que esta terra tem uma razão social, ela tem que ter um uso social, ela tem que beneficiar o mais carente, ela tem que beneficiar a população. E eu acho que é por aí. Se conseguirmos equacionar essa quantidade de terras nas mãos de grileiros, claro que nós vamos partir para construções de habitações, porque é preciso superar esse déficit habitacional que existe em Manaus. Agora, esse plano do senhor valeria também para pessoas que detêm grandes faixas de terra aqui na cidade e não estariam sendo aproveitadas? Quer dizer, tem o título definitivo dessas áreas, mas não estariam usando. Não tenha dúvida. Para isso, nós vamos discutir com a Câmara de Vereadores um tipo de imposto progressivo em cima desta terra, porque a terra, se ela não tem uso, a terra, na nossa opinião, deve ter um uso social, ela deve beneficiar a população. Agora, é preciso ver também, é preciso analisar a coisa com muita cautela, porque, digamos, se o município de repente começa a ofertar habitações superando o déficit habitacional, de repente pode provocar um êxodo de pessoas de outros estados, de outros municípios para a cidade de Manaus. É complexo o assunto. O assunto tem que ser discutido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, que nós, ao chegarmos na prefeitura, vamos colocar para funcionar. Que ele existe no papel, Conselho de Desenvolvimento Econômico, mas não funciona. E nós, ao chegarmos na prefeitura, queremos a participação das entidades neste conselho para que nós possamos gerir, de fato, a política econômica de Manaus. Que eu não acredito nas decisões de um cérebro, um super inteligente para fazer tudo, para dizer que eu acho que as coisas têm que ser discutidas com as pessoas e com as pessoas interessadas no assunto, né? Como é que o senhor pretende melhorar a questão do saneamento básico na capital? Olha, essa é uma das nossas melhores propostas para a cidade de Manaus. Nosso objetivo perseguir o resíduo zero.
através das usinas de compostagem. E quando se fala em usina de compostagem, as pessoas pensam que é uma coisa de outro mundo. As usinas de compostagem, elas podem ser feitas porque nós temos a matéria-prima em casa, nós não precisamos importar nada. Qualquer engenheiro com alguns anos de profissão, ele sabe montar uma usina de compostagem. E a usina de compostagem nos dá a seguinte vantagem: produz adubo, nós poderemos produzir o gás para gerar eletricidade. Então, nós vemos para o saneamento de Manaus, que hoje os nossos esgotos são jogados nos rios, as usinas de compostagem vêm para resolver isto a contento. Candidato, gostaria de conversar com o senhor, logo depois do intervalo, sobre transporte coletivo aqui na capital. Perfeitamente.